Olá, quinto ano, bom dia! Vamos lá para mais uma aula juntos? Nós vamos falar hoje sobre o conteúdo, né? Na disciplina de matemática, sobre o conteúdo ângulos. Professora, ângulos é um difícil, né? Não é tão fácil, mas também não é possível de se aprender, né? Vamos lá, pega o teu livro de matemática, vamos com calma, né? Tudo vai dar certo. Dúvidas me procura, não esquece. E abre o livro na página 133. Logo de início, ele nos dá uma atividadezinha aqui, né? Que fala assim, ângulos. Ele fala assim, observe a posição inicial de 5 alunos no pátio da escola. Ele nos dá a posição de Pedro, Carolina, Tiago, Tatiane e Alberto. E aí ele nos faz logo algumas perguntas, 4 perguntas no caso, né? Vocês irão responder, tá bom? Essa atividade. E aí nós vamos virar a página agora, vamos para a página 134, falar um pouco sobre ângulos. Logo aqui no início, ele fala assim, um giro pode ser representado com desenhos, observe. O que nós temos aqui no primeiro desenho? Nós temos um traço reto, certo? E um círculo numa ponta, né? O círculo vermelho. Um círculo completo. Ele nos dá o traço reto como exemplo e o círculo na ponta dele fechado, certo? Ele tem um começo e ele se cruzou com o início. Então nós temos o quê? Um giro de uma volta completa. Aí ele nos dá logo do lado outro exemplo, na reta, porém ele não tem um giro completo, ele tem apenas meio giro. Uma ponta começou aqui e a outra ponta não se cruzou, ele ficou meio. Então nós temos um giro de meia volta. E agora no outro exemplo de baixo, que ele nos deu uma reta, né? E ele nos deu um giro completo? Não, ele não nos deu um giro completo, ele nos deu um giro de 1/4 de volta. Logo mais adiante você vai entender melhor sobre um ângulo, tá? E aí ele nos deu esse outro exemplo aqui, ó. Vou mostrar que fica melhor. Esse outro exemplo aqui é um giro de 3/4 de volta, ok? Ele fala assim, ó, vamos ler primeiro, calma, calma. Cada giro em torno de um ponto fixo dá a ideia de um ângulo. Observe abaixo a representação de um ângulo e seus elementos. O que ele quer dizer aqui? Que dependendo da posição que você tiver, você vai ver um ângulo diferente. Não tem como, se eu estiver aqui nessa posição e o meu colega estiver aqui do meu lado, a minha maneira de ver as coisas é de um ângulo. E ele vai ver as coisas de um outro ângulo. Não tem como ele ver o mesmo ângulo que eu estou vendo. Então, dependendo do que ele fala aqui, cada giro em torno de um ponto fixo dá a ideia de um ângulo. Ou seja, cada posição que você estiver, que o eixo tiver, você vai ver um ângulo diferente, certo? Aí ele nos dá um exemplo aqui, ó. Vértice, lado e lado. Podemos nomear o ângulo acima por A ou BAC ou CAB. Tá, vamos lá. Outro exemplo que ele nos dá, né? Dependente da posição dos fatores, não vão alterar o produto, certo? O que ele quer dizer aqui? Ah, mas professora, como assim? Eu não estou entendendo. A senhora disse que dependendo da posição também vai alterar a forma do ângulo. Sim, mas aqui ele nos deu um exemplo já de letras, certo? Mas, o que ele fez aqui? Que ele botou o A, certo? Com uma acentuação.
Aí ele botou o B e o C. E aqui ele já não deu formas diferentes. Porém, o A continua sendo o mesmo. Independente dele ter trocado aqui, colocado em posições diferentes, o A com acento, com acentuação, continua sendo A com acentuação. Então aqui ele só deu uma embaralhadinha para poder você pensar um pouquinho, tá? Mas independente de ele ter embaralhado, continua sendo o A de acentuação e ele continua na mesma posição. Uma das unidades de medida utilizada para medir o ângulo e o grau indicado pelo símbolo, o grau surgiu com base na divisão de um círculo de 360 partes iguais. Agora a gente vai entender melhor. E cada uma dessas partes corresponde à primeira. Dessa maneira, uma volta completa tem 360 graus, ou seja, 360 graus, né? Você pode, 360 graus, você pode escrever 360 graus, como ele nos deu o exemplo aqui, 360 graus. Ou você pode substituir a palavra graus por este símbolozinho aqui, ó, a bolinha em cima, significa graus, 360 graus, certo? Ou seja, um círculo completo, nós temos 360 graus. Aqui, na próxima página, vira teu livro, ele nos dá um exemplo, certo? Ó, lembrando que um giro completo, que se completa, ele começa aqui, ele vai girar todinho, vai se encontrar aqui de novo, nós temos 360 graus. Então, cada parte, como se você dividisse em 4. Cada parte dessa, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Meu reforço. Por exemplo, um giro completo, eu tenho 360 graus, certo? Se eu pegar esse giro e partir em 4, em cada parte eu tenho 90 graus. Certo? Somando tudo, dá 360 graus. Se ele me der como ele nos deu aqui exemplo na página 135, ele falou assim, ó, se eu tiver um giro 1/4 de volta, eu tenho quantos? Eu tenho 90 graus. Agora, se ela tiver meia volta, quanto eu tenho? 180 graus. Só é somar 90 mais 90, 9 mais 9 dá 18. 90 com 90, 180 graus. Certo? A Elito nos dá outro exemplo também aqui, que se nós tivermos mais uma parte completa, 3/4 de volta, então nós temos 90 mais 90 mais 90, que dá quanto? 90 mais 90 mais 90 dá 270 graus. Nós estamos falando de graus, então você nunca pode esquecer do sinal do graus, ok? E se aí, aqui é 90, né? Falei pra vocês, só um é 90. Os dois, 180. Os três, 270. E se completar, quanto nós vamos ter, professora? Aí você vai ter 360 graus, porque um giro completo é 360 graus, ok? Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Né? Que o ângulo, ele varia dependendo da posição que você estiver, certo?
Um giro completo nós temos 360 graus. Cada parte de um giro, né, meio giro, um quarto de giro, vale 90 graus. Então você somando, dependendo de quantos giro, quantas partes do giro ele vai te dar, só é você somar 90, 90, 90, ou 90, 90, ou 4 vezes 90, se tiver um giro completo é 360. Mas você nunca pode esquecer do sinal do grau. Se você não escrever e você não pôr o sinal do grau, vai ser 360, não é? Grau. Então vai estar errado a sua atividade. E aí você não vai acertar, logicamente. Se estiver errado, você não vai acertar. Então não é tão difícil. Graus. Só é você ter bastante atenção e calma. E tudo vai dar certo. Tá bom? E vamos para a próxima aula. Beijo e obrigado por você ter visto esse vídeo.